Porque a vida do narcisista, ela gira em torno da mentira e muitas vezes ela se torna uma mentira. Acontece que o narcisista, né, a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, é alguém que precisa ficar todo instante sob o controle do que está acontecendo ao redor dele, ao redor dela. Então, quando a pessoa precisa estar controlando algo, a mentira vem muito a se encaixar, a mentira vem a calhar, né, como a gente fala popularmente. Porque através da mentira a gente consegue direcionar o nosso comportamento e também o comportamento das pessoas que estão ao nosso redor. E é aí que tá uma questão que tu acaba afetando as outras pessoas muito mais do que talvez a pessoa possa achar em um instante. E quando a gente fala de alguém que tem esse transtorno, a pessoa ela não tá ligando para isso, ela não tá se importando, não tá preocupada com as consequências das ações dela e inclusive da mentira, né, que eu falo aqui do que a gente está trazendo hoje à tona. E essa acaba sendo um grande problema, porque quando a gente busca controlar o que está ao nosso redor e a gente não se importa, não que tu controlar e se importar seria tão diferente, né? Mas quando tu não te importa, tu não tá medindo consequências, tu acaba se tornando uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo, porque tu só visa o teu ideal, tu só visa a ti mesmo, tu acaba sendo tão egocêntrico, tão egoísta. É por isso que a gente tá falando aqui de uma pessoa com transtorno de narcisismo. Então o que acontece? A pessoa acaba manipulando todo mundo ao redor dela, ela acaba manipulando todas as situações possíveis nas quais ela se envolve e com as pessoas, né, com as quais ela se envolve, e consequentemente, quando ela não consegue ter esse controle da situação ou da pessoa, ela se afasta ou ainda, né, vem um outro cenário, que o narcisista ele acaba julgando, né, ele acaba de alguma forma externalizando um ódio, ele acaba denegrindo a imagem de outra pessoa, de alguma instituição, justamente porque aquilo não está de agrado para ele. E vale aqui um adendo que se a gente parar para analisar de uma maneira muito crua, né, muito básica aqui, que tipo de pessoa dentro da sociedade, né, que tipo de pessoa, vamos supor assim, acho que fica melhor mesmo, quando algo não acontece quando ele ou quando ela quer, da forma, né, que ele quer, que ela quer, e de alguma forma essa pessoa acaba gritando, acaba chorando, acaba perdendo o controle, porque acha que o mundo gira em torno dele, em torno dela. A gente está falando aqui de uma personalidade que está atrelada a um complexo muito infantil, né? O narcisista basicamente é uma criança birrenta. Então, quando ela não consegue o que ele quer, né? Quando essa pessoa não consegue o que ela está desejando, e aqui dentro desse cenário que eu estou trazendo para ti, se trata de um controle, né? Através de uma mentira, de uma manipulação da realidade, para que aquilo de alguma forma sirva a um propósito maior, digamos assim, do narcisista, ele fica histérico, ele fica de alguma forma birrento, né? Birrenta, então ele acaba. E essa birra, né? Dentro do comportamento de uma pessoa adulta, ele acaba manipulando através do ódio, através da opinião dele ou dela. Isso é muito destrutivo para as pessoas que estão ao redor, mas nesse caso específico, mais ainda acredito pro narcisista, porque uma consequência muito devastadora para essa pessoa é que nada do que ela constrói é real de fato. As relações que ela constrói, por mais que a outra pessoa, por mais que tu aí do outro lado esteja num relacionamento amoroso, íntimo, de amizade, de trabalho, que seja com essa pessoa, ela vai ver a situação como ela pensa que está se desenrolando aquele momento. Ela vai te ver como ela acha que tu é, ou como, na verdade, como tu deveria ser para estar no agrado dela e, consequentemente, estar perto dela. Então, vai muito além do que nós comumente fazemos dentro dos parâmetros, né? Não vou me adentrar aqui da nossas personalidades, dessas dinâmicas, mas o narcisista ele vai além. E esse além não é nada positivo. Então, se tu, né, já esteve em um relacionamento, principalmente no âmbito amoroso, íntimo, com a personalidade, com a pessoa que tem, né, o transtorno de personalidade narcisista, ou que tu supõe, né, fortemente que tenha,
tu vai perceber ou se lembrar de que é uma pessoa que ela vai estar todo o tempo de alguma forma tentando te manipular. E não vai ser uma manipulação assim extremamente visível, principalmente para quem estiver de fora. Ou se tu é uma pessoa que tu não tem ou não tinha quando estava nessa relação conhecimento sobre esse tipo de personalidade, né, sobre esse tipo de comportamento, isso se torna muito perigoso. Porque quando alguém tem uma personalidade onde ele precisa ter algo para se sentir completo, para se sentir bem, e nada ao redor dele vai ser de forma um limitador, um balizador da sua atitude, da sua fala para consigo e também com o outro, tu entende que essa pessoa não tem nenhum limite? Zero, basicamente. Isso se torna uma personalidade realmente perigosa, né? Pra gente estar perto, pra gente conviver. Só que também vale lembrar que a gente está numa sociedade onde a gente está sendo estimulado a todo instante competitividade, a todo instante estar ganhando e a todo instante estar se mostrando. Isso são 3 pontos cruciais dentro da personalidade de quem tem um transtorno narcisista. Então, basicamente, nós estamos todo o tempo sendo estimulados a sermos narcisistas. O exemplo mais banal, o mais básico possível, são as redes sociais hoje em dia. Todo mundo precisa mostrar o que está fazendo. Tem pessoas que chegam a um ponto, e não são poucas, se elas não fazem algo e postam na rede social, ela não está fazendo. Ela não sente aquela completude de fazer algo, aquele prazer de estar fazendo algo. É como se, em última instância, ela não estivesse fazendo. Então ela precisa se mostrar para ter, né, ela estar dentro dentro dessa ideia da rede social. A pessoa vai lá, posta, então ela está dentro do palco. Daí a pessoa vai lá, vai bater palma, ela vai dar um like, ela vai comentar. Então ela precisa dessa validade externa muito forte. E quanto mais ela tem essa validade, mais ela vai se sentir completa. Então ela vai ficar nesse jogo de eu vou fazer o que me dá view, eu vou fazer o que está me dando curtidas, likes, enfim, o que está me dando comentário, engajamento na minha publicação. Então, isso é basicamente um estilo narcisista. Vai estar aí no centro da atenção, fazendo o que precisa para estar aí no centro, sem limites. Mas, retomando um pouco aqui, né, a gente sai demais do foco que eu estou trazendo para ti, que é justamente essa questão da mentira e do controle. Então, cara amigo, cara amiga, quando tu estiver diante de uma situação onde tem alguém buscando ter o controle dessa situação e tu perceber que a pessoa tá te... Não, vem um pouquinho mais pra cá. Não, agora vem um pouquinho mais pra cá. Tu tá sem o teu livre-arbítrio. Por que tu tá abrindo mão disso? Tu precisa da validação dessa pessoa? Tu precisa que alguém te diga o que tu está fazendo? O que tu precisa estar fazendo? Tu tem os teus padrões também a serem analisados, né? A gente não pode nunca se esquecer disso e sair apontando o dedo pra todo mundo. Ah, olha que atitude, ele é narcisista. Olha o que ela fez, ela é narcisista. Mas eu trago aqui esse conteúdo em que muitas vezes eu percebo o quão delicado ele se torna, né? Explanando, externalizando aqui, para que tu consiga ter essa percepção, mas tu também precisa ter a maturidade de sair, de se distanciar das pessoas as quais se encaixam dentro desses padrões e que não fazem sentido para ti. Isso nos leva a um outro ponto, mas eu vou deixar para outro vídeo, né? Eu até queria trazer aqui, mas vou deixar para uma próxima, que é do porquê o narcisista mente tão bem. Né? Em resumo, né, tu já tem um pouco dessa resposta, mas eu até deixo isso como questionamento, né? Eu respondi em um outro vídeo, que é o porquê ele mente tão bem. Eu não sei se você reparou o quão bem-sucedidos, mentirosamente, digamos assim, o narcisista ele é. Por que ele precisa mentir tão bem? É. O que ele ganha? O que ele perde? E muitas vezes o narcisista ele cobra das outras pessoas
por que eles não mentem? Inclusive, se já foi honesta, se tu é, né, muito honesto, perto de um narcisista, isso vai incomodar ele também. Mas como a gente disse, fica para o próximo vídeo e aqui eu te deixo esse questionamento, certo? Espero que tenha feito sentido, que traz essa análise um pouquinho mais profunda sobre, né, essa relação com alguém que tem esse transtorno. E perceba que a gente está numa sociedade que está cultuando o narcisismo. As pessoas, muitas vezes, que estão no topo de pirâmides sociais, que são famosas, são pessoas que são narcisistas. Então, perceba se tu não está cultuando o narcisista e se está, tudo bem. Mas o que tu pode fazer com essa informação, o que tu tem a aprender com ela, como sair, né, desse ciclo. Tá bom? Era isso, até o próximo vídeo e tchau!